Olá, você vai assistir agora ao primeiro episódio de uma série chamada Tudo que a mãe de primeira viagem precisa saber. Compartilhe este vídeo com aquela sua amiga que está precisando. Inscreva-se no canal para que você esteja sempre recebendo as nossas notificações. Então ative também as notificações, ok? Eu sou Eliana Dias, eu comecei a minha jornada de trabalhos com bebês, com cuidados com recém-nascidos. Então eu fazia maternidade, ia para a residência deste bebê e saía quando este bebê estava aí com 40 ou 60 dias, dependendo dos contratos. Naquela época existia muito pouca informação, não existia o Instagram, o YouTube era muito fraco nesse sentido ainda, né, desta área da maternidade. Então a gente desenvolvia este trabalho na residência das famílias. E com isso a gente vivia na prática, né, o que os livros ensinam. Então qual era o trabalho de uma cuidadora de recém-nascido, de uma consultora de amamentação para recém-nascido? Era estudar, pegar esta teoria dos livros e trazer para a prática. E aí sim, confirmar se esta teoria se comprovava ou não. Porque tem muitas teorias que na prática não funcionam. Ela é uma teoria e que quando você vai trabalhar na prática, ela não te dá resultado. Então, trabalhando na prática, como eu trabalhei por mais de 5 anos com amamentação e com recém-nascidos, eu posso te dizer que existem algumas coisas que você precisa saber neste primeiro momento da sua maternidade. Quando você vai para a maternidade, é muito importante que você já tenha alguma opinião formada sobre algumas coisas. Como você vai lidar com as visitas? Você vai liberar a entrada de qualquer visita num outro momento, porque agora a gente está vivendo uma época de pandemia, então por esse lado melhorou um pouco. Mas antigamente chegavam, todas as pessoas da família chegavam juntas para visitar um bebê. Então como você vai lidar com isso? Como você pretende proteger o seu filho nessas primeiras 24, 48 horas de hospital em relação às visitas? Tenha isso muito claro, comunique à família do que você vai fazer, tá? Para que você tenha tranquilidade e sossego nesse primeiro momento para conhecer o seu filho. Se você acha que tudo bem, que a família toda tem que conhecer o seu filho, que todos podem ir para dentro do quarto do hospital, tenha em mente que algumas pessoas podem estar infectadas, com dor de garganta, com febre, como eu passei por essas situações várias vezes cuidando de um recém-nascido dentro do hospital. De sentar uma tia-avó do meu lado, eu com o bebê no colo, sentar uma tia-avó do lado e falar assim, é quase que eu não vim visitar ele, eu amanheci hoje queimando de febre, tô com uma amidalite danada. Quer dizer, aquilo me colocava, eu ficava em pânico com aquilo, porque é um bebê que acabou de nascer e que ainda não tem as suas defesas. Então, tenha isto já definido antes de ir para o hospital, como você vai lidar com as visitas. Ao sair do hospital, como você vai lidar com essas visitas em casa. É muito incômodo você estar em casa, às vezes no olho do furacão, aprendendo a amamentar, aprendendo a dar banho e chega uma visita. E às vezes nem é uma visita tão íntima e você acaba tendo que dar atenção e você se sente extremamente desconfortável com aquilo e fica tensa, fica nervosa, o bebê chora, você não sabe o que fazer. Então eu sempre digo o seguinte, ao chegar em casa, este ambiente da sua casa precisa ser o mais confortável possível para você e para o bebê, e o bebê não tem que ser exposto a grandes estímulos. Esses estímulos de televisão ligada, muitos familiares dentro de casa, muito colo, ele começa a chorar porque ele está irritado, porque ele está cansado, porque ele ainda não sabe mamar. E aí ele começa a passar de um colo para o outro, de um colo para o outro.
Cuidado com isso. Então, isso é uma coisa que você precisa ter em mente. Como você vai organizar o primeiro mês do seu bebê, tá? Seu bebezinho dormiu, coloca ele no quartinho dele, no bercinho dele. Não deixe em frente à televisão, não deixe com som alto, não fique em locais barulhentos com ele, com pessoas conversando. Vem o vovô, vem a vovó, vem os outros avós, vem titio, titia, e aí começa todo mundo a conversar e dar risada. O bebê, ele não tem uma maturidade cerebral para suportar esta quantidade de estímulo. E depois você, que é mamãe de primeira viagem, que não tem ainda tanta experiência para conduzi-lo a se acalmar, você vai entrar numa roda viva e vai começar dar o peito a mais do que deveria dar, fora de hora, vai sair balançando este bebê pela casa, e isso desestrutura toda a harmonia da sua casa e do seu bebê. Tá? Então, cuidado com isso. Dentro deste contexto, então, envolva o papai na administração desta situação antes do parto. Converse com ele, como ele pretende fazer com os familiares dele, você conversa com seus familiares, vocês precisam estar ajustados. Quanto mais de acordo vocês estiverem, mais tranquilidade vocês vão ter, mais paz vocês vão ter. Porque se você acha que você não quer tantas visitas dentro de casa, mas o papai acha que toda a família dele tem que visitar o bebê, vocês precisam se entender nisso daí, vocês precisam chegar a um meio termo. Senão você, além de tudo, além de ter uma dificuldade em receber visitas, uma dificuldade em cuidar do bebê ao mesmo tempo, você ainda vai ter essa dificuldade de ajuste com seu esposo. Então, conversem bastante e cheguem a uma conclusão sobre isso, ok? Uma outra pergunta muito comum e uma outra dúvida muito comum de vocês é: quando eu posso sair com o meu bebê de casa, né? Então, veja bem, antes de 2 meses, o seu bebê não vai receber as primeiras vacinas. Ele recebeu as primeiras no hospital e agora tem as vacinas de 2 meses. O que a gente orienta é que você não leve para supermercado, não leve para shopping, não leve para restaurantes, tá? Principalmente nesta fase de pandemia que nós estamos atravessando, tá certo? Então, fique com seu bebê em casa. Se quiser ir à casa da vovó, por exemplo, vá num dia que não tenha tanto movimento, que não tenham tantas pessoas, que você consiga proteger melhor o seu filho de uma virose, de uma infecção aí que pode ser transmitida, uma amidalite, um herpes. Isso tudo parece muito distante de nós até não acontecer conosco, mas acontece, tá? É comum a gente ver aí no noticiário ou em conversa com os pediatras, eu fico sabendo de diversas coisas, de diversos acontecimentos que são muito desagradáveis e que atrapalham muito esses primeiros dias de adaptação do bebê. Então, cuidado com a exposição. Aniversários, casamentos, shopping, supermercado, isso tudo deve ser evitado. Quer passear com seu bebê, coloca no carrinho, vai para uma praça ao ar livre, passeia com ele e volta para casa, tá bom? No segundo episódio, eu vou falar sobre os 3 sinais de fome que o seu bebê costuma apresentar. E eu te espero lá. Um beijo!